Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a função seno. É uma das funções trigonométricas e, para tanto, eu vou apresentar rapidamente a circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, em que o eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical é o seno. Vamos verificar que ela possui 4 quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para tratar os valores do seno na circunferência trigonométrica, tomaremos como referência a tabela dos ângulos notáveis, que apresenta valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60. Então, seguindo os ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 30 é meio. E observe que na circunferência trigonométrica, eu estou aqui na posição do 30 graus, ou em radianos, π sobre 6, e eu vou projetar no eixo seno e vai cortar exatamente no valor meio, que é o valor do seno de 30. A mesma coisa vai acontecer para o 45 graus. Quando você projeta no eixo seno, vai raiz de 2 sobre 2, porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E, por fim, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ele projeta exatamente nesse valor. Então, no início da nossa aula, nós vamos trabalhar seno, 30, 45 e 60. O seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, falando apenas do 30 graus, que é π sobre 6 em radianos. Nós acabamos de verificar que o seno de 30 graus é meio. E agora nós vamos falar de todos os simétricos desse valor nos outros quadrantes. O que significa isso? Significa que esses outros ângulos nos outros quadrantes, segundo, terceiro e quarto, também terão seno valor meio. Vamos acompanhar aqui na circunferência. Seno de 30 é meio. O simétrico de 30 no segundo quadrante é o 150. O seno também é meio. No terceiro quadrante é o 210. No entanto, note que o terceiro quadrante, o seno é negativo, então o valor é meio negativo. Da mesma forma que para o 330 é meio negativo. Esses 4 ângulos possuem seno valor meio, sendo que o 30 e o 150 meio positivo, 210 e 330 meio negativo. Aqui eu tenho uma tabela com todos esses valores em que já foi preenchido o 30 e os seus simétricos. Agora, de forma similar, vamos fazer para o 45 e os seus simétricos e para o 60 e os seus simétricos. Então, indo um pouquinho, apresentando rapidamente, o 45. Quais são os simétricos? O 135, o 225 e o 315. Todos vão ter o mesmo valor de seno, raiz de 2 sobre 2. No entanto, o 135, assim como o 45, o seno é positivo. E o 225 e o 315, o seno vai ter valor negativo. Raiz de 2 sobre 2, negativo. Já foi registrado na tabela. Vamos para o cosseno. Mesmo procedimento. O simétrico é o 120, 240 e 300. Todos vão ter valor de seno, raiz de 3 sobre 2, que é o valor do seno do ângulo notável 60 graus. No entanto, o 120 é raiz de 3 sobre 2 positivo e os demais, que é o 240 e o 300, raiz de 3 negativo. Os valores já estão na tabela. Essa tabela será usada para fazer o gráfico do seno. Ainda falta o seno de alguns ângulos para preencher. Quais são esses ângulos? Os ângulos de 0, 90, 180, 270, 360. Esses ângulos, eles estão
são os pontos em cima do eixo cosseno e em cima do eixo seno. Então, vamos verificar qual o valor de seno para 0. Você projeta no eixo seno e percebe que corta no 0. Então, o seno de 0 é 0. Seno de 90. Aqui, você não precisa projetar, ele já está exatamente em cima do eixo. E o valor é 1. Seno de 180. Você projeta e o valor é 0. Seno de 270. Valor, menos 1. E 360 é a mesma coisa que é o mesmo ponto, né? Após um giro completo na circunferência. Seno de 360, também o valor é 0. Sendo assim, nós temos essa tabela completa, com todos os ângulos notáveis, 30, 45, 60, os seus simétricos e os ângulos que estão em cima do eixo. Essa tabela vai ser usada para poder fazer o gráfico ponto a ponto. Então, vamos à função em si. A função seno é a função dada pela sentença matemática f de x igual a seno de x, em que x são os valores dos ângulos que você vai substituir. Seno de 30 graus, seno de 45, ou em radianos. Seno de π sobre 6, seno de π sobre 4, tudo bem? O gráfico é uma onda e ele possui essa característica. Aqui eu tenho representado uma parte do gráfico do seno. E é essa parte que nós vamos construir ponto a ponto, utilizando aquela tabela inicial. Então, aqui nós temos o eixo cartesiano, plano cartesiano, e a nossa tabela de pontos. Note que os valores dos ângulos nós vamos usar em radianos e eles serão representados, são as coordenadas do eixo x, que vai de 0 a 2π. Enquanto que os valores do eixo y são os valores da função seno. Então, começando pelo primeiro ponto, seno de 0, nós vimos que é 0. Aqui o ponto 0, 0. Seno de π sobre 6, nós vimos que é meio. Registrei o ponto. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, ponto. Seno de 60, que é π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. E seno de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. Então, aqui eu fui registrando todos os pontos. E agora, eu vou apenas projetar os demais. Então, os outros pontos estão sendo colocados no gráfico, de maneira que foi totalmente preenchido. Observe que os pontos já mostram como a curva se comporta. E para finalizar o gráfico, basta seguir o caminho certinho dos pontos. Dessa forma. Temos, então, a curva da função seno. É importante ressaltar que esse gráfico que nós acabamos de fazer, ele é uma parte do gráfico da função seno. Ah, Andréia, você já falou isso. Como assim? Observe aqui embaixo, eu tenho o mesmo gráfico. E o gráfico da função seno é essa curva azul. E esse pedaço que nós fizermos ponto a ponto é somente esse pedacinho vermelho aqui. O que isso nos mostra? Que essa função, ela continua no eixo x, tanto para o lado direito positivo, quanto para o lado esquerdo. Continua até quando? Infinitamente. Essa função é uma função periódica.
O que é um fenômeno periódico? É aquele que se repete após um intervalo de tempo. Então, a função seno, esse pedacinho vermelho, é a função seno em um período completo da circunferência, de 0 a 2π, ou de 0 a 360 graus. E aí ela vai se repetindo no eixo. Por isso que fica a onda completa. No entanto, muitas vezes, quando você vai construir o gráfico, você escolhe um período para construir. Normalmente, esse período é de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Porque é exatamente o período de um giro completo na circunferência trigonométrica. Bom, falando então do período. No gráfico, como eu acabei de dizer, o período vai ser na função seno quando dá um giro completo na circunferência. Como que eu calculo esse período? Ele vai ser, eu vou identificar o intervalo de repetição. Ou para calcular, vai ser a distância horizontal entre dois pontos de máximo ou dois pontos de mínimo. Se preferir, entre os picos. Observe que no gráfico, aqui eu destaquei dois pontos de máximo, que são os pontos mais altos. Onde ele se repete, começou. Onde ele se repete, essa distância é o período. Tudo bem? E eu posso calcular usando o quê? As coordenadas, no caso, não é uma distância horizontal. Então, as coordenadas do ponto, as coordenadas x do ponto, da abscissa. Fazendo a coordenada do ponto 2 menos a coordenada do ponto 1. Você vai ter aí o período. Nessa função representada, esse ponto, coordenada x é 5π sobre 2, e aqui é menos π sobre 2. Isso dá 4π sobre 2, que é 2π. Então, o período da função seno de x, é sempre 2π, ok? Vamos falar agora da amplitude. A amplitude é uma outra medida aí que a gente consegue verificar no gráfico do seno. Ela é a metade da distância vertical. Bom, então quando a gente falou de período, era a distância horizontal entre dois pontos que se repete. Agora a amplitude é a distância vertical. Está relacionado com a altura da onda. Só que ela é metade. Então você verifica esse valor e divide por 2. Aqui eu destaquei a altura do gráfico e eu pego somente metade. Esse valor, essa distância é a amplitude. Como eu estou falando de distância vertical, eu vou utilizar os valores máximo o valor máximo do ponto no eixo y que foi alcançado, tirando o valor mínimo. Na prática vai ficar assim: o valor máximo do seno de x é 1 e o valor mínimo do seno de x é menos 1. Então, 1 menos 1 vai dar 2. Dividido por 2 é igual a 1. Esse gráfico, a amplitude é igual a 1. É possível verificar no próprio gráfico que essa altura, ó, vai de 0 a 1. Essa altura, que é a amplitude, é 1. Agora nós vamos falar da imagem. A imagem é o conjunto de todos os valores para y que a função assume. Nós percebemos na hora que montamos a tabela usando a circunferência trigonométrica que os valores do seno foram do valor de menos 1 até 1, seguindo a circunferência. E aqui no gráfico nós percebemos também isso. Vai ser todos os valores de y que estão no intervalo de menos 1 até 1. Isso é o conjunto imagem, que você pode apresentar na forma de intervalo ou na forma de conjunto. Nesse caso, o conjunto imagem vai do menos 1 até 1. E o último conceito é o de domínio. É o conjunto dos valores de x que a função pode ser definida. Quando eu fiz o gráfico
eu fiz aquele gráfico azul, eu mostrei que a função que nós desenhamos ponto a ponto era uma parte da função seno, mas que ela continuava do lado direito e do lado esquerdo infinitamente, ou seja, ela vai assumir todos os valores de x. Sendo assim, o domínio, o conjunto, vai ser o conjunto dos reais, porque ela assume todos os valores. E agora nós vamos falar de um exemplo. O exemplo 1. Complete a tabela para a função seno de x, indicando período, amplitude, imagem e domínio. Então, como foi falado, o período vai ser a distância de dois pontos conhecidos. Normalmente a gente trabalha com pontos de máximo ou ponto de mínimo, mas pode ser qualquer ponto onde ele se repete. Então aqui eu escolhi trabalhar com os pontos em cima do eixo x, o ponto 0, 0 e o ponto 2π e 0. Por quê? Porque eu já consigo fazer 2π tira 0, isso é 2π, já faço direto, então o período da função seno é 2π. Agora a amplitude. A amplitude é do menor valor, é o maior valor menos o menor valor, dividido por 2. É a distância vertical dividida por 2, metade dela. Então vamos calcular 3 menos 3 dividido por 2. Isso é 6 sobre 2, que vai dar 3. A amplitude é 3. Ou simplesmente eu verifico aqui no gráfico. Como esse gráfico está exatamente centralizado em relação ao eixo x, a gente já consegue ver que a amplitude, a metade aqui da curva, vai do 0 ao 3. A amplitude é 3. Tudo bem? Conjunto e imagem. Conjunto é o intervalo de todos os pontos que a função assume. Ela está indo de menos 3 até 3. Então, a imagem é o conjunto de menos 3 a 3. E, por fim, o domínio, a gente sabe que são todos os valores de x que a função assume, no caso, é os reais. Pode ter uma função que está trabalhando parte do domínio. Aí vai definir, trabalhando no domínio de tanto a tanto. Se não foi definido, é porque ela assume todos os reais. Tudo bem? Bom, finalizamos o exercício, o exemplo 1. Vamos para a atividade do exemplo 2. Um outro gráfico. Aqui a gente percebe que essa função não está mais centralizada no eixo x. Ela desceu e ela teve algumas transformações. Então, vamos ver. Começando pelo período. Escolha dois pontos que se repetem. Eu peguei esses dois. Eu gosto sempre de pegar um dos pontos em cima do eixo y, porque a coordenada x é 0. Aqui é 0 menos 4. E aqui é 4π menos 4. Então, a distância é de 0 até 4π, a distância horizontal. E esse é o período. Então, o período dessa função é 4π. Importante, a função ela tem a seguinte sentença: menos 4 mais 2 vezes seno de x sobre 2. Aqui, o ângulo foi dividido por 2 e o período dobrou. A relação que existe é uma relação inversamente proporcional. Quando o ângulo for dividido, o período amplia. Se o ângulo for multiplicado, o período reduz. Diferentemente da amplitude. No outro gráfico, nós vimos que a amplitude, o gráfico havia aumentado. Aqui aconteceu a mesma coisa. A amplitude, nesse caso, o ponto de mínimo é menos 6 e o ponto de máximo é menos 2. Isso vai ficar menos 2 menos 6, que é menos 2 mais 6, que vai dar 4. Tudo dividido por 2 vai dar 2. A amplitude é 2. O gráfico do seno, somente seno x, a amplitude é 1. Esse nosso gráfico, a amplitude é 2. Observe que a curva aumentou verticalmente, ela dobrou, multiplicou por 2. Então, essa relação é uma relação diretamente proporcional. Então, a relação da amplitude é diretamente proporcional, enquanto que a relação do período é inversamente proporcional. Tudo bem?
A imagem são os valores que a função assume. Nesse caso, a função está deslocada, então a imagem ela vai do menos 6 até o menos 2. Imagem é o intervalo de menos 6 até menos 2. E por fim, o domínio. O domínio vai ser os reais, né? Porque a função pega todo o eixo x. Observe que essa imagem, normalmente a gente estava colocando aqui sempre os mesmos valores. Por que tá diferente? É do menos 6 ao menos 2. Porque ela saiu lá, ela não está mais centralizada no eixo x. Ela foi deslocada para baixo. Quando ela foi deslocada para baixo? 4 unidades negativa, que é exatamente esse 4 que está aqui. Esse 4 negativo que está somando na função. Toda vez que eu somar um valor na minha função, se esse valor for positivo, o meu gráfico vai subir. E se esse valor for negativo, o meu gráfico vai descer. Da mesma forma que se eu somasse um valor aqui no ângulo, no x, o meu gráfico ia deslocar no eixo x. Se o valor fosse positivo para a direita e o valor sendo negativo para a esquerda. Agora, o último exemplo é um exemplo de vestibular. Uma questão da FUVEST. A figura a seguir mostra parte do gráfico de uma função. Aí tem o gráfico e te dá as alternativas com várias sentenças que definem uma função seno. Vamos analisar o gráfico para poder dizer quem é a sentença. Bom, pela curva a gente já sabe que é uma curva de uma função seno, né? Porque faz esse movimento. Então, é muito importante você conhecer a característica da função seno. Além disso, vamos olhar a amplitude. A amplitude, esse gráfico está centralizado no eixo x, é muito fácil verificar que a amplitude é 2. Se a amplitude é 2, o que eu falei? A relação da amplitude é diretamente proporcional. Então, esse gráfico vai ser 2 vezes seno de alguma coisa. As alternativas que tem 2 vezes seno é a alternativa B, C e D. Então, a A e a E já estão descartadas. Agora, nós vamos olhando o gráfico, a gente percebe que o período completo dele é 4π. O período é 4π. E qual que era a relação do período? Inversamente proporcional. Lembra disso? Então, o período original da função seno é 2π. Se essa aqui, o período é 4π, é porque ela foi multiplicada por 2. Então, se a relação é inversa, no nosso exercício, se a relação do período é inversa, esse período foi multiplicado por 2, no exercício, o x vai ser dividido por 2, porque é inversa a relação. Então, isso implica que na minha função vai estar x sobre 2. E aí eu vou olhar, a única alternativa que tem x sobre 2 é a alternativa B, que é a resposta da questão. E assim nós resolvemos uma questão do vestibular como a FUVEST. Tudo bem? Esse foi o objetivo da aula de hoje, apresentar a função seno, sobretudo a construção do seu gráfico, mostrando alguns exemplos da função seno com transformações, em que ela foi multiplicada por um valor ou que foi somado, e aí ocorre a transformação no gráfico. O gráfico ele pode ampliar ou reduzir no eixo x, no eixo y, ou ainda se deslocar nesses eixos, de acordo com os valores que vai transformando a função seno. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada e até a próxima aula.